Hum, Bora lá. Após modernização da cultura e do patrimônio em museu na contemporaneidade. Após a modernidade tem sido a característica como um período de transição e de transformação social associada ao fim da sociedade da indústria e das promessas da ilustração da história, conduzindo para uma fragmentação e reconfiguração do poder resultante na emergência de novas entidades políticas e sociais, com o feito de acelerar os processos sociais e econômicos associados aos fenômenos ao desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte de massa, juntamente com o crescimento das cidades, o êxodo rural e grandes fluxos populacionais transnacionais, conduziu um redirecionamento no mundo em que o espaço e o tempo deixaram de se configurar como constrangimentos da organização das atividades humanas pela globalização se encontra assim intimamente relacionada com a intensificação da aceleração da compreensão do espaço e do tempo na vida econômica, social e cultural. Nessa conjuntura é intensa as profundas transformações sociais e econômicas, os indivíduos que libertam-se não só dos constrangimentos espaciais, mas também das limitações anteriores pelo tempo, pelo fator da orientação, pelo fator da orientação individual e coletiva, produzindo-se uma reconfiguração a este nível, pautada em uma ausência de temporalidade nos produtos, nos valores das relações sociais. Nesse sentido, atualmente é pouco razoável conceber a cultura como uma propriedade natural, autêntica e essencializada nas populações espacialmente circunscritas, circunscritas com uma vez que o mundo e a contemporaneidade se configura com o mundo da cultura e do movimento. A hibridação em que os sujeitos objetos se desvinculam com as localidades particulares que se reconfiguram em um espaço e tempo globais. As análises das pesquisas desse processo argumentam a globalização ao se afastar de uma forma radical da cultura do constrangimento espacial, promovendo a sua deterioração e, consequentemente, a estabilização da produção e a homogeneização da procura. A globalização econômica encontra-se, assim, inevitável associada à globalização cultural, um processo em que se reflete a criação do espaço-tempo global no mundo de simultâneos simulacros, pautado pela instantaneidade e pela superficialidade. Assim, é um quadro de intensificação de fluxos culturais globais e comodificação da cultura, em que se transforma em uma mercadoria produzida e assumida em escala global. Verifica-se um crescente distanciamento do alinhamento dos indivíduos em relação ao seu passado histórico e suas raízes e origens e especificidades culturais locais, produzindo sujeitos descentralizados com a busca do mecanismo de instrumentos de identificação e vinculações locais com o tempo global. E nesta conjuntura pautada pela ausência de referências de identidade de estabilidade e continuidade em face de uma ameaça da ruptura do desaparecimento de recursos culturais, real ou imaginada, produz um sentimento nostálgico em relação ao passado, abrindo caminhos para o desenvolvimento de uma indústria, de uma nostalgia em que o passado é resgatado, idealizado e romantizado, e muitas vezes inventado mediante os processos que incluem a patron, patrimonialização da cultura. Em face da crise da historicidade de metanarrativas que se deslogam na alienação supostamente caracterizada pela pós-modernidade. Os defensores da tese da nostalgia, consideram que o passado se configura como uma forma de escapismo, de uma redenção, proporcionando do modo que o regresso, o ensaio, a autenticidade e a tradição. No entanto, essa posição pode ser criticada pelo fato de conferir uma ênfase excessiva aos processos de uniformização, em que a última análise conduzirá numa convergência cultural
mundial avassaladora do mesmo tempo em que considera os sujeitos como meros receptores, consumidores passivos do bem cultural, ignorando a multiplicidade de variedades que praticam nos processos de apropriação, interpretação e construção de seus significados culturais, assim um contexto que os sujeitos e objetos desvincularam as suas localidades, particularmente para situarem a novos cenários culturais, verificar-se a coexistência da dinâmica que quer a homogeneização, que quer heterogeneização da cultura, que às vezes anula as diferenças locais, articula com os fluxos culturais globais mediante ao processo de hidratação e da reinscrição da tradução cultural, em que contribui para uma mediação entre as diferentes culturas, estados, sociedade, histórias e tradições. Se a universalização e a globalização são forças organizacionais estruturantes da contemporaneidade, isso não significa que os localismos não adquirem um grande significado. Assim mesmo, tempo que o espaço global se configura como um espaço de fluxo descentralizado do fluxo, transformando-se em uma área global que promove um intenso impacto entre as culturas e economias, pós-modernização da geografia, igualmente contribuindo para o renascimento de localidades da região, mediante o mecanismo de instrumentos de identificação e vinculação aos locais que conduz ao ressurgimento de diversas formas de localismo cultural e muitas vezes resultam na construção de novos e recentes símbolos de filtração e coletiva através da valorização das memórias e do patrimônio local. A nostalgia do passado e o boom do patrimônio. As acelerações brutais da história contemporânea, da ineptidez ao nível de propagação de informação que tiveram assim a contribuir para a emergência de coexistência patrimonial associada ao traumatismo provocado por uma ruptura de experiências tradicionais de um lugar, bem como pelas transformações registradas pelo plano de temporalidade, o que se faz com um campo de diferentes culturas se preservar o futuro que registrasse a um incremento considerável que repercutiu a proliferação das instituições e instrumentos ovacionados pela tarefa, perante a ameaça da ruptura e o desaparecimento de diferentes culturas em face da eventual assimilação por uma cultura transnacional, por vezes reais, por vezes imaginárias. Assistiu-se a uma crescente valorização da identidade coletivas locais, o qual tem sido acompanhado por, não raras vezes, por um sentimento nostálgico em relação ao passado, o que é a função das circunstâncias, das necessidades do presente, resgatando, interpretado, recriado, reinventado o processo através da mitologia e das ideologias do nacionalismo, do romanticismo, dos localismos e de alguns contextos da gestão de marketing cultural. Esse interesse pelo passado produziu um fenômeno conhecido como boom da memória, o que traduziu com a frequência da criação de lugares de memória, teatros de memória, locais de recordação, reminiscência do passado, que inclui monumentos, museus, arquivos, bibliotecas, efemeridades, comemorações, bem como outras formas de patrimonialização, depois, referência à cultura com o propósito de evitar o esquecimento, contrapor a noção do tempo glacial, contínuo e estáveis, instantaneamente caracterizada por temporalidades em contextos modernos. O período subsequente à Segunda Guerra Mundial marcou tão o início de uma transformação qualitativa e quantitativa dos processos de ativação patrimonial, do fruto de uma acessibilidade da face de diferentes culturas, potencializando os patrimonializáveis. Eu sei falar patrimônio, negócio, eu só não sei falar essa daqui, cara. Patrimonializáveis, conferindo o uso dos sentidos dos objetos, do modo da vida, dos saberes e lugares, a procura da autenticidade da tradição, configura-se assim como uma característica definitiva das novas formas de consumo cultural,
às quais os patrimônios e os museus não pertencem e indiferentes. Nesse sentido, o patrimônio e os museus podem ser analisados na luz de dinâmicas centrípicas e centrífugas de territorialização e de reterritoria, reterritorialização da cultura, na medida em que os elementos culturais representados são reiterados nos seus contextos sociais e culturais, espaciais, temporais, serem incorporados nas novas relações. Essa valorização social do patrimônio que conduz ao desenvolvimento de múltiplas ações no sentido do resgate e da ativação do patrimônio há uma tendência reveladora ao próprio alargamento do conceito. Algumas múltiplas designações de reinvenção do patrimônio, paixão patrimonial, a indústria do patrimônio, a histeria do patrimônio, associada ao desenvolvimento de uma estratégia de proteção centrada na conservação de identidades de referentes culturas e estabilidade, mediante ao produto do discurso do patrimônio, que se destina não só a responder aos desafios colocados pelo presente, mas também a ser igualmente utilizado no futuro. As questões inerentes a esse boom de memória e do patrimônio foram amplamente debatidas por investigadores por Robert, sei lá quem, que identificaram um conjunto de circunstâncias e associações sociais do político e econômico que concretizou na década de 80, no início dos anos 90 do século XX, que teriam confluído para uma representação do passado com o tempo perdido, de uma época de ouro, de acordo com as teorizações e patrimonização de referentes culturas que veio a materializar a obsessão pelo passado, que configura-se como uma estratégia de proteção baseada nas conservações e identidades centrais, unidas e coerentes mediante a valorização do patrimônio e da memória, e como resposta das pressões das forças da globalização, do desconforto do presente e das incertezas do futuro, das transformações produzidas com as consequências dos processos de globalização, são assim percepcionadas como uma forma de declínio da ameaça de estabilidade da qual depende da segurança e da identidade do indivíduo, conduzido para a preservação do passado, numa espécie de nostalgia, numa retrospectiva que emerge de um mecanismo de proteção, de um modo de assegurar a continuidade de símbolos e significados que proporcionem uma adequação da crise mediante ao esforço do sentido da coesão e da identidade coletiva. E nesse contexto do esforço, no sentido da coesão da identidade coletiva, nesse contexto dos museus e outros patrimônios não se limitam a conservar vestígios do passado, mas também a apresentar ao público a medidas que simulam os contextos históricos da evocação nostálgica do passado saneado, redimindo quaisquer vestígios do conflito, aficionado e oferecido ao público como verdadeiro autêntico. Né? Conforme referenciado por Bárbara Seraquem, o patrimônio é um modo de produção cultural presente de um resultado do passado, enquanto a preservação simbólica da cultura do patrimônio encerra-se nas potencialidades de rentabilização social e econômica através de uma procura turística diferenciada que é oferecida para um turista cada vez mais consumidor da cultura. Do mesmo modo, Samuel considera que esse entusiasmo pelo passado apresenta uma forma de ressurreicionismo do refúgio do presente, que traduzem diversas iniciativas do resgate e recuperação patrimonial com frequência associadas aos movimentos de defesa do patrimônio e aos museus, mas que inclui igualmente a encenação da prática cultural ditas tradicionalmente aos produtos fábrico artesanal, procurando esse modo recriar e oferecer tempos, lugares e experiências cada vez mais distantes dos cotidianos dos indivíduos. Utilizando as noções da febre necrífula e da cultura experimental para se referir aos bens culturais modificados com as imagens simuladas da penetração do espetáculo, das formas de fazer, do seu entendimento que conduz ao desaparecimento de distinções entre o real e o imaginário do contexto da pós-modernidade, bem como a crescente definição entre a cultura e o lazer. De acordo com esse autor, os processos de
patrimonialização envolve não só na preservação do vestígio do passado, mas também na simulação dos contextos e com os propósitos de aumentar o seu potencial e atração, que significa que o patrimônio, além de ser preservado, necessita ser observado e experimentado no presente. Não obstante, para a problematização do passado, que é algo nostálgico, demasiado simplista e sedutora, ao pressupor o patrimônio enquanto mecanismo de representação do passado que permite operar nas transferências desse sentimento nostálgico do visitante consumidor, uma visão de algo concedente, paternalista, paternalista, que não reconhece a multiplicidade, as potenciais interpretações da vivência, a representação do tempo e do espaço, que não se pode ser problematizadas no contexto das experiências da vida, de trajetórias pessoais, intergeracionais, as quais podem conduzir à valorização positiva, mas também podem ser negativas no passado, abrindo espaço para interpretações de diferentes patrimônios. O passado é assim constituído pelo presente, configurando é, uma parte integrante da cultura contemporânea. São as condições do presente que conferem o sentido e o significado, que esse pode ser constituído e associado por diversos atores da sociedade, cujas relações do poder nem sempre são simétricas e cujos interesses são rígidos ou fixos. Bora lá? Após a modernização da cultura. Na redefinição do passado como bem negociável, traduz como um movimento de recapitalização do conceito das partes dos antropólogos que remete a uma acepção do passado enquanto construção da contemporaneidade e continuamente criada com a resposta de preocupações sociais, econômicas, políticas recentes. A expansão do processo da patrimonização permitiu que, por incorporar a multiplicidade do passado democrático, doméstico e de alguns casos traumáticos, que remetem a uma visão mais inclusa da sociedade, da memória, da cultura, pelo qual o fenômeno de patrimonialização já não se restringe nas sessões de ativação referentes às culturas associadas às vivências e elites das classes dominantes, para cada vez mais incluir as versões alternativas ocultas ou agora autorizadas pelo abandono de metas narrativas. Nesse sentido, mesmo tempo contribuindo para uma objetivação da memória, para a inclusão de certas histórias e para recordar o passado, o patrimônio que desempenha um papel igualmente determinante para o esquecimento de outras versões. Pelo qual poderá afirmar que tanto o incluso como o excluso unifica do mesmo modo que separa, configurando simultaneamente como uma fonte de expressão do poder. As teorizações mais recentes do patrimônio procuram, portanto, analisar as questões de autenticidade e o modo como as ações do passado têm sido transformadas num sistema econômico e cultural global. Essas reflexões sobre a problemática do patrimônio revelam-se precisamente como uma tendência de nível internacional que traduz o impacto de forças da globalização. Assim, nesse cenário, o Globocal, a capacidade de reinterpretação da cultura vista por de uma modalidade de adaptação e de hibridação para libertar as comunidades de peso de uma versão essencialista da identidade cultural. Os objetos do patrimônio assumem nesse contexto a particular relevância quando a representação de um passado que procuram enfatizar uma noção de continuidade, a coesão e pertença. Do mesmo modo que operam os elementos mediados de uma memória referente a um local e há um tempo que, perante a impossibilidade de se recuperar, e assim é recriado um presente pelo que pode afirmar aquilo que simboliza, que representa, que contém um presente, e em alguns casos altamente eclético, e o que torna particularmente úteis a apropriação do passado
da projeção das reivindicações políticas e futuras. Os museus, terrenos de privilegiados de definição e exposição referentes à cultura das patrimonializados, basearam-se durante os séculos da sua atividade numa áurea de autenticidade histórica, a cultura dos objetos colecionando e exibiam, bem como sua raridade, a sua genialidade do seu autor, remetendo a um período da cultura erudita e aurática, e o que é exclusivamente anterior à invenção do conceito do patrimônio que se assistiu no século XIX. No contexto da construção do Estado-nação e, por outro lado, a própria imagem dos museus como templos de conhecimento, instituições, formações cívicas, intelectual, baseavam-se precisamente na centralidade de que conferiam os objetos no mundo material, vindo ao encontro da necessidade da criação por uma base empírica destinada a suportar um conceito de autenticidade, originalidade na construção de narrativas em torno de uma autoridade cultural dos museus da modernidade. E esses contextos museológicos são significados conferidos aos objetos baseando-se fundamentalmente na sua materialidade, ou seja, nas suas características físicas. O estudo aprofundado dos objetos permitia assim classificá-los e ordená-los de acordo com as taxonomias destinadas a ilustrar a narrativa do progresso e da evolução do protagonista pela sociedade social, que adquiriu estatutos científicos e universal mediante a epistemologia positiva. A natureza autoritária do objeto configurava-se desse modo como um aspecto central dos projetos museológicos da modernidade, cuja função patrimonial remetia a uma necessidade de fornecer um contexto que permitisse os indivíduos visualizar e apreciar os objetos originais, indispensável para a sustentação de narrativas de autenticidade e tradição, universalidade, ordenação, classificação, associadas de forma centralizada do poder representado, que permite estabelecer relações entre a história nacional e a história universal, bem como entre os centros e as periferias, de modo a revigorar ainda hoje algum contexto museológico. Museus e patrimônios configuram-se desse modo como um legado da modernidade, que procura uma legitimização institucional do presente. Nesta noção do que os objetos possuem um valor intrínseco, que produzem a representação empírica objetiva do mundo real, fazendo parte do discurso hemogênico que procura apresentar o conhecimento em termos subjetivos absolutos, foi naturalmente rebatida e verificada primeiramente na escola de Frankfurt, mas também recentemente em frequentes abordagens definidas na nova museologia, que se o passado e objetos que integravam as coleções museológicas eram selecionadas com base de critérios relacionados à sua singularidade e autenticidade, ou ainda de natureza rara e exótica, os princípios de classificação e organização dos taxonômicos, bem como a exposição baseada nas séries centralizadas dos objetivos, como consequente vinculação da imagem do museu como templo do museu, tesouro do conhecimento, tem sido sendo questionado no âmbito do exercício crítico do autorreflexivo em torno do estatuto do conhecimento de poder de representação cultural da contemporaneidade. Não é, pois, que extremo critério de autenticidade, de raridade, de genialidade se tenham se tornado cada vez mais problemáticos à medida que surgiram novos entendimentos do conceito da cultura, enquanto o sistema de significação, bem como os conceitos de patrimônio e a própria história, contribuíram não só para o alargamento, para a própria é, recon, reconcep, re, reconceptualização da noção do objeto museológico, transformando radicalmente aquilo que pode ser hoje nos museus da contemporaneidade. No presente, assiste-se à transmissão de um período de certezas, de autoridade, de responsabilidade física, moral, pedagógica, para uma reivindicação dos museus enquanto instituição de serviço público, cuja análise deverá ser desenvolvida por referências de características da sociedade atual, nas quais cumpre e destaca o crescente coerência do campo cultural
da escala global das as reivindicações das diferentes comunidades no sentido da sua participação no envolvimento do processo de representação cultural e também nas exigências dos próprios poderes políticos preocupados com a diminuição do capital cultural e das instituições de culturas públicas. No período marcado pelo declínio da história nacional, culminantemente pela proliferação da história, alternativas plurais, vernaculares e contemporâneos, da diversidade da história e dos passados considerados merecedores, uma representação pública oficial conduzir à criação de inúmeros museus, sítios patrimoniais, bem como uma tendência para se tratar do tipo de objetos, dos mais eruditos aos mais populares, de igual forma, com o conceito crescente da patrimonização de elementos de culturas sociais contribuiu para o alargamento do campo patrimonial para interagir com o patrimônio associado às práticas culturais eruditas, elitistas, mas também para patrimônios vernacular, do cotidiano material intangível relacionado às memórias e histórias orais, abrindo assim caminho para a interação, um vasto conjunto de bens culturais, de categorias do patrimônio, do fruto crescente da elasticidade conceptual, mas também temporal, a valorização e a representação cultural do popular, no mudando, que conduz à proliferação do local onde se representam as vivências das pessoas comuns, bem como o caso dos museus, indústrias e rurais, que pode ser considerado como uma transmissão de representação aurática para a representação nostálgica, reflexo do anti-elitismo, advogados pelas teorias pós-modernas, o critério de autenticidade foi assim, e foram progressiva, substituindo pelo representatividade, na medida que as políticas patrimoniais e museológicas se orientam no sentido da incorporação de elementos cultural representativos, ou seja, susceptíveis para, para representar de modo a compreender o mundo e próprio grupos sociais. As transformações registradas aos níveis de critérios da escolha da classificação de objetos que conduzem assim ao desenvolvimento das exposições baseadas em ideias, histórias, narrativas, detrimento, entre outras ênfases conferidas aos objetos, tal como exposições que deixou tão intimamente relacionadas às coleções dos museus, proporcionando novas oportunidades para a produção de vários tipos de representação. Tem 10 agora. Do ponto de vista da comunicação dos objetos, configura-se um presente importante para recursos museológicos, não só devido à materialidade, mas também porque constrói um arquivo de informações que pode ser consultado, produzido, disponibilizado para diferentes propósitos, muitas vezes mediante a articulação com fontes de informação, como sejam fotografias, testemunhos orais, gravações, contribuindo de modo para a criação de estratégias expositivas mais polissêmicas, contraindo as práticas museológicas baseadas na apresentação e significado do universo dos objetos, construindo a partir do estudo aprofundado das características formais, mas ao que se concentrar na acumulação de objetos, uma tendência caracterizam os museus e a contemporaneidade, pretende-se precisamente com a ênfase do texto de utilização, bem como patrimônios imateriais, designadamente nas memórias da história oral, e operando a substituição de uma visão essencialista, romântica e objectualista do patrimônio, de uma crescente valorização das práticas simbólicas, da identificação dos grupos, da perda da natureza aurática, da sombria acadêmico, do detrimento da concepção do museu como um meio de espaço de comunicação que conduz importantes transformações para o relacionamento com os visitantes, uma vez que as percepções é, dos leitores e consumidores ativos de uma oferta cultural dos museus, o que remete para o entendimento do museu enquanto os centros de informação, o contexto mais vasto da sociedade da informação, o museu e os sítios patrimoniais que foram vistos interpelados no sentido de implementação de estratégias pedagógicas,
comunicacionais e interpessoais sucessivas a reconhecer a multiplicidade de características sociais, de atitudes culturais em diversos públicos, do modo de assegurar a viabilidade social e a cultura da sua instituição no contexto de mudança acelerada. A questão que a questão do consumo configura-se, aliás, como dimensão da análise central de debates em torno da natureza da cultura da contemporaneidade. Aí, enquanto forças econômicas e culturas motriz nas sociedades contemporâneas, no âmbito específico dos museus, da sabedoria e de consumir as tendências do gosto popular, que contribui para a transformação do papel social do museu. Aí, na tradução, na minha, de um contexto de mudanças de mercado e questões sociais relacionadas à democratização e à democratização cultural, é, procura-se cada vez mais procura-se cada vez mais acessível a todo tipo de visitantes, procurando proporcionar os meios necessários para a aquisição de um certo capital cultural, verificando-se uma mudança de ethos museológico, entrando em objetos para a entrada de visitantes. Nessa perspectiva, o anterior modelo de visitantes enquanto cidadãos transforma-se em um modelo de visitantes enquanto os consumidores desse modo possam ocupar a cena das histórias das atividades museológicas, da alteração que veio provocar na situação da crise que concerne no papel dos objetos das coleções e atividades de desenvolvimento dos museus. Cadê? Conduzindo dos museus, conduzindo uma definição das suas funções tradicionais, com efeito de vários autores que norteiam as informações. Cadê? As informações, atividades desenvolvidas nos museus conduzidas para a definição de funções tradicionais. Como os vários autores notam as transformações recentes nos museus que vieram a questionar a sua função educativa, de investigação, bem como recolha a exposição de objetos, enfatizando de forma crescente as noções de acessibilidade, de participação, do envolvimento, de inclusão, de responsabilidade social. E nesse contexto procura-se o conhecimento por si. E nesse contexto a procura do conhecimento por si. E nesse contexto a procura do conhecimento por si só passou a ser identificada como valores emblemáticos das instituições culturais elitistas, pelo que o novo enfoque institucional dos museus aponta o sentido de comunicação e de fundamentalmente do visitante. Essa mudança de orientação dos museus veio a produzir alterações em relações do poder de negociação do contexto museológicos. Por fim, a perspectiva do relacionamento contratual indivíduos que abdicam a identidade individual, a que eram posteriormente envolvidas pelo Estado através das representações culturais produzidas e apresentadas nos museus públicos. Assim sendo, os visitantes de museus da contemporaneidade são crescentes e conceptualizados enquanto público-alvo, segmentos de mercados e com diferentes características e necessidades. A prevalência de uma cultura consumista a acentuar os critérios econômicos e mercantis dos quais os domínios da sociedade cultural impõem aos lógicos economistas e com as frequências que se traduzem a escassez de verbas e de financiamento dos museus, refletindo-se na necessidade da dificuldade do constrangimento ao funcionamento diário de muitos museus. E nesse contexto não se estranha que muitos museus lutem diariamente pela sobrevivência, enfrentando graves problemas relacionados, por um lado, de déficit de visitantes e, por outro, as transformações operadas por níveis dos seus utilizadores, cujas motivações podem oscilar entre a procura de um espaço propício para a renovação do pessoal e ao repouso
e ao convívio do bem com a descoberta da exploração. No entanto, as crescentes expressões no sentido de produção de exposição de atividades que despertam não só a visão de todos os sentidos, mas também na tentativa de um sentido de promover a participação ativa dos visitantes, que suscitam uma crítica por parte dos setores mais conservadores preocupados com as transformações provocadas na crescente mediação desses locais, que definem a continuidade da educação, da investigação, da função centrais das instituições de museu e patrimoniais. A função do museu é um local de conservação elitista, é um bastião da tradição da cultura erudita, de um lugar de um museu no meio das massas, como local do espetáculo, sem exuberância operacional. É um caminho a ser seguido que pressupõe um acordo dessas análises mais pessimistas a risco das instituições culturais que se transformam em parques de diversões, no vulgarmente destinada à Disney da ficção, que impera a realidade da hiperbolizada dissimula. Essa crítica de modo de representar culturas e cenários museológicos que pode ser contextualizado no âmbito do debate largamente entre os conservadores e reformistas, cujas posições antagonistas produzem para a adoção e destinação do Science Wars, Cultura Wars, História Wars, que permite precisamente ilustrar diferentes posicionamentos em relação à natureza e o estatuto do conhecimento, da pedagogia e da comunicação desses cenários culturais. Assim, por esse lado, as nações elitistas da verdade da tradição, da associação da utilização de uma linguagem racional, positiva, pertencimento objetiva, que continua a ser definida por outras preocupações com igualdade. Igualdade, agora me perdi. As críticas do modo de representação cultural em cenários museológicos contextualizados. Agora me perdi bonitinho. Cujas antagonistas que conduzem à adoção de designações e ciências. A inclusão social e o empoderamento de grupos de indivíduos que desprotelam atitudes críticas em relação a abordagens tradicionais, com o intuito de promover um maior equilíbrio de participação em atores sociais e processos de produção, representação do consumo cultural, e uma questão de controvérsia tem suscitado uma reflexão em torno de uma redefinição das funções e instituições museológicas e patrimoniais nos contextos de mudança cultural. Agora não sei qual é a página essa aqui, página 3, acho que já estamos no final. Assim. Patrimônio e museus da contemporaneidade, reflexões finais. Patrimônio e museus que desempenham um papel importante no que concerne na criação da consciência pessoal, não quer dizer que é o respeito da construção da representação de identidades locais, regionais e nacionais, em virtude do seu posicionamento enquanto instrumentos pedagógicos e ideológicos. Simultaneamente, os agentes de produção de mudança de política social, a cultura dos museus e os seus sítios patrimoniais têm vivido a ser crescentemente problematizado com os terrenos contestados, que podem debater questões relacionadas do entender a cultura e com a propriedade cultural e com as modalidades de representar ou não ainda as questões do poder associadas às questões de representações. O questionamento da metanarrativa, da verdade, da fragmentação do gosto, do estilo, das noções de pós-modernas, dos conceitos, da realidade e da autenticidade, bem como uma ênfase do crescente referido ao indivíduo, não é apenas algo de fatores que contribui para questionar determinadas premissas e associações ao conceito de museu, proporcionando aos mecanismos necessários para a sua introdução de novas variações, em particular no que se diz respeito à natureza de coleções das modalidades de representação cultural e no papel dos públicos e no papel do públicos
visitantes da sua própria identidade da missão institucional. A sobrevivência das instituições museológicas e patrimônio exige que sua identidade, que a sua missão e objetivos e projetos sejam repensados e articulados de forma de ir ao encontro das necessidades de um conjunto de destinatários cada vez mais heterogêneo, tornando-se mais aberto em diferentes narrativas das circunstâncias locais, conduzindo para uma recapitalização, reconceptualização da função social, do estilo da comunicação, conforme referido, sei lá quem. Os museus são produto do contexto social. É o próprio que sejam, entretanto, um perigo assumir que existe algum lugar destinado aos museus na sociedade do futuro. Se aceitarmos que o propósito de servir a sociedade é tão vital que o museu responda às questões que vão sendo colocadas pelos ambientes social, de modo que mantenha a sua relevância do contexto na necessidade e objetivos sociais da mudança. Os debates em torno da redefinição dos conceitos do museu, de patrimônio, da reorientação da missão, da finalidade, da renegociação das relações públicas e utilizadas, bem como a reflexão mais aprofundada sobre o seu papel na sociedade pós-industrial, pós-colonial, simultaneamente global e local, constitui apenas algumas questões sucintas pelos museus e pelo patrimônio da contemporaneidade, dos espelhos, dos laboratórios, do contexto social. Os museus locais e patrimoniais devem estar atentos com as principais características da sociedade do século XXI, uma sociedade plural, multivocal, fragmentada, consequentemente um conjunto de fatores que englobam processos de descolonização, a criação de blocos supranacionais, crescimento do turismo, desenvolvimento de um sistema econômico de escala global, entre outros, um contexto que proporciona a multiplicidade, a probabilidade da adaptação, a transformação da reimaginação, a cada constrangimento que corresponde também para um desafio que abriga profissionais acadêmicos a questionar na prática de existentes, de repensar interpretações das coleções, de reaver organizações do funcionamento de instituições em uma função de análise que reflete sobre a missão das instituições culturais num processo sempre pacífico que gera tensões entre as referências tradicionais e as mudanças de adaptações onde são-lhe exigidas. 42 minutos, 43 aqui. Muito obrigado e bye bye.